É nítido que o Gabigol tá passando por um declínio técnico. Isso aí, óbvio, todo mundo vê, porque não é peso, não é fora de forma que perde um. Não sei se vocês notaram, naquele passe que o Everton Ribeiro dá para ele perde a passada. Chega uma hora que ele estica o pé antes de a bola chegar, antes de a bola cair, né? A bola cair certinho e meio que ele tem que chutar fraco. Ele é óbvio que tem um declínio técnico em cima do Gabigol. Mas, assim, essa questão do peso, a gente não tem como, é só olhando. A sensação que passa é que o declínio técnico também passa por alguma coisa, algum desajuste físico. Eu vejo, principalmente vendo o que o Gabigol apresentou no passado, eu vejo que algumas ações dele parecem pesado. E quando a gente fala pesado, a gente não fala que o cara tá gordo. O gordo ele não tá. E aí aquela parada. Ele mostra a foto lá ao lado do Vidal. Óbvio, o Vidal é mais trincado tal e tudo mais. Mas assim, o Gabigol, você vê, ele tá bem. Só que aí vamos de novo. Eu perdi 7 quilos. Eu perdi 7 quilos. O que você falou, Arthur? Não. Não, o que você falou? Que pode falar. Não parece. Não parece. Não, mas é isso mesmo. O tema é isso aí. Todo respeito. Se eu tivesse combinado, filha da puta, tu não tinha falado. Mas assim, não parece. 7 quilos não parece. Mas para mim, eu me sinto mais leve em algumas ações. 100%. Se você perder 1 quilo, você já se sente um pouco mais leve em alguma coisa que você faz. E aí, sua autoestima, sua confiança, tudo volta. Não, mas até no andar, no tudo, você se sente um pouco mais leve. Certo. O Gabigol, se ele engordou 5 ou 6 quilos, ele ainda vai continuar com um shape bacana para foto. Ele ainda vai ficar. Porque qual é o peso do Gabigol? Vamos dar um exemplo. Qual é o peso do Gabigol? Depende, Rodrigo. Depende. É isso que eu tô te falando, sabe? Vamos pensar que o Gabigol pese 74 quilos, o normal dele, do auge dele. Se ele engordou para uns 79, isso talvez não fique aparente para a gente. A gente não vai sei, olhar o depende. Gabigol. Olha só, porque é o seguinte, vou te dizer. Uma coisa é, se ele teve uma... A gente tem muita gente, até que já comentou isso durante a semana, né? Lembraram muito do caso Pedro, né? Na época do Vinick, né? Lembra daquele preparador físico? Que tornou o Pedro um cara que era uma... E para mim, o Pedro tá voltando ao shape de quando chegou. E o Pedro perdeu mobilidade e isso interferiu na capacidade técnica dele, tá? Se você chegar para mim, Rodrigo, e falar assim, pô, será que o Gabigol ganhou massa muscular, ficou mais pesado e isso tá interferindo? Eu posso concordar. Eu posso concordar de boaça. Agora, o cara ganhar 5 quilos, eu acho que é muito. 5 quilos eu acho que é muito de massa magra. 5 quilos já entra uma massa gorda, já entra uma retenção de líquido. E aí, bicho, aí vai aparecer uma pança, vai aparecer uma bundinha maior, vai aparecer uma pança? Como é que é o nome disso aqui que eu esqueci? Gogó. Colote. Entendeu? Vai dar uma bochechada. Mas você acha que 5 quilos traz tanto assim visual? 5 é muito. Um cara que é um atleta. Se você falar assim, 3, dá. Eu vou dar um exemplo. Aquele menino lá que até lesionou agora, o Paulo André. Paulo André do BBB. Ele pegou a... Como é que é o nome dela? Esqueci o nome dela. Gostosinha que faz a novela agora. Ele pegou ela lá. Sim. Acho que não é que eu tô falando? Acho que a galera sabe. Picon, Jade Picon. Eu acredito que ele treinando, ele tem um shape. Mas ele lá no BBB, por mais que ele faça lá a corridinha dele, ele deve ter engordado. Não tem como. Pô, ele ficou 3 meses, cara. 3 meses. Só que pra aparência, a gente sempre olhava para ele e falava assim, porra, mano, o corpo do cara tá trincado. Tá entendendo o que eu tô falando? 3 meses. Ele deve ter engordado aí brincando dentro desses 5. Dentro desses 5, talvez. Pra nossa mas 3 imagem... meses sem treinar, né? Isso. Treina todo dia. Não, sim, mas tô falando assim, de engordar. Pode ter engordado por várias coisas. A gente olhava pro Paulo André e falava assim, pô, mas Paulo André tem o corpo do cara é, na moral, trincado. Mas talvez ele esteja longe, se ele correr daquele jeito que ele ele não vai ter a performance real dele. É isso que é a minha questão com o Gabigol.
Se ele tá um pouquinho acima do peso, e já é suficiente para algumas ações dele não conseguirem vingar. E isso conseguir. Concordo pra caralho. Concordo por isso que eu tô falando assim, não tem como a gente afirmar se ele tá acima do peso ou se ele tá no shape. É porque eu tô falando isso para desmistificar a foto. A foto tá legal. É que eu tô falando para você, eu perco 10 quilos, Perrota. A pessoa vai me olhar na rua e falar assim, tu tá gordo. E ninguém vai identificar que eu tô emagrecendo. Só vai identificar, não, 10 quilos talvez não, mas ele vai identificar quando eu tiver já com uns 10, 12 quilos, que ela vai falar, tá emagrecendo. Com 5, talvez o cara não identifique. A tua mãe com 5 quilos, tua mãe vai falar, meu filho tá emagrecendo pra caralho. Não, talvez, mas aqui de fora não vai. Mas só que assim, vamos aos fatos. Vamos aos fatos. Eu acho que tem alguns fatos aí que são importantes. O Gabigol teve contusões esse ano, né? Eu acho que um primeiro fato tem a ver com isso. 2, até 2, 3 semanas atrás, ele estava com problema no adutor. Eu não sei se alguém lembra, tá? 3, eu também, por algum momento, também suspeitei dele estar acima do peso, e ele pode estar, como você está falando. Mas eu acho que não 5, aquele negócio. Eu acho que 2, 3 é possível, tá? E o quanto isso é massa magra, e o quanto isso talvez esteja alterando a performance dele. Eu concordo muito com o que o Alan falou, e que você também falou, Rodrigo, que é indiscutível que tecnicamente ele está muito mal. As justificativas para ele estar mal tecnicamente é que a gente está tentando achar. E que talvez não seja nem o caminho querer achar o porquê que ele está mal tecnicamente. O fato é, você está mal tecnicamente, porque você está fazendo um ano ruim e abaixo da expectativa, e por isso você está sendo agora alvo de crítica e cobrado à altura do tamanho que você é. Gabigol, você é imenso, cara. Gabigol, você é o maior ídolo do Flamengo pós-Zico. É discutível para muita gente? Tudo bem, tá tudo de boa. Mas para a maioria, eu acho que é. Eu tô falando acho, tá? Para a maioria, acho que é. E aí a cobrança vai ser desse tamanho, irmão. E tem que ser desse tamanho. Porque, Rodrigo, você falou isso tem 2 semanas no programa comigo. Porra, é foda criticar o Gabigol porque é delicado, é difícil, é um ídolo. Foi igual criticar o Adriano em 2010. Seria isso. É difícil criticar o cara, mas ele merece crítica, cara. Ele não tá bem. Ele não tá bem mesmo. Assim, ele não tá acertando nada. Ontem, ao fim do jogo, o cara me tenta um balão dentro da área. Numa bola que ele tava sozinho, velho. Eu quase tive uma síncope quando eu vi isso, mas não é possível. Um chapéu dentro da área, faltando 1 ou 2 minutos para acabar, e para trás, o chapéu para trás. E para trás. E ele tava sozinho, ele recebeu aquela bola sozinho, cara. Assim, é inacreditável. E fora outras coisas. Então, assim, pode ter, acho que o Rodrigo, assim, sem sacanagem, pode ter uma questão de peso, mesmo sendo ínfima, e pode estar associada à massa magra, tá? Galera que tá dizendo, mas ele enche os córneos todo dia. Deixa eu te contar uma parada, tá? Para um atleta de alto rendimento, se ele beber todo dia, ele vai se contundir todo dia. A bebida destrói teu condicionamento físico. Ela destrói tua musculatura. Então, assim, se ele estivesse bebendo todo dia, enchendo os córneos, como vocês estão falando aqui no chat, tá? Vocês estão aqui dizendo no chat, uma galera tá dizendo, ele bebe pra caramba, vai pra festa todo dia, bebe todo dia. Cara, se ele estivesse enchendo os córneos todos os dias, o Gabigol estaria contundido periodicamente, tá? E eu não acho que seja o caso, tá? Ele já falou que ele bebe de vez em quando, e, cara, na boa, vida social, gente, não é para discutir, tá? Parte 3. Cara, esse cara sempre foi o exemplo físico do Flamengo. Ano passado, ano retrasado, ele era um monstro, ele se contunde pouco. Então, assim, a gente tem que, de alguma maneira, a gente tem que começar a racionalizar sobre o caso Gabigol. E, realmente, a gente tem que criticar. Eu acho que ele tem que ser alvo de crítica, sim, nesse exato momento, assim como outros jogadores também. Mas ele pelo tamanho dele, vai ser maior, tá? Ele tá muito mal tecnicamente. Tá me dando vergonha. Tá me dando vergonhinha de ver ele em campo. É porque assim, Perrota, é aquela parada assim. Vamos falar do Davi Luiz. Eu acho que o Davi Luiz, ele tá mal, tecnicamente. Cara, esse pra mim é o pior. Esse pra mim é o pior. Mas é isso que tá. Mas ninguém levanta que ele tá mal fisicamente, porque ele não tá. É isso que eu tô falando. Não são movimentos. Eu acho que ele tá mal fisicamente também. Tu acha? Porque assim, o Gabigol, ele não é um velocista, ele nunca foi um velocista. Mas eu vi algumas explosões do Gabigol
que ele não tá conseguindo ter, cara. Que ele não tá conseguindo ter. Ele não tá conseguindo. É isso, assim, uma porrada de jogador. Thiago Maia tá mal. É porque, assim, também aquela parada, né, Perrota? A gente fala. Será que esses caras não estão curando, Rodrigo? Não, eu acho que ainda respeita. Pensou nisso? Aí chega o final da temporada, o Gabigol fala assim: eu fiquei o ano inteiro com problema no adutor. Pode ser. Mas aí é aquela parada também. Lembrando que teve troca de comissão técnica, teve preparador físico indo embora recentemente, tem preparador físico novo, tem o quê? 3, 4 jogos, são o quê? Um mês? Já temos um mês de São Paulo? Caralho. Mas é aquela parada também, galera. O Gabigol ele sempre vai ser o para-choque dessa porra. Vai. Sempre vai ser. É o tamanho dele, né? Forte. Ele vai ser o para-choque dessa porra. E aí aquele negócio, eu acredito que ele tenha um chá de Simon Cole e vê que não tá no momento bom. Se ele tiver lesionado, com todo respeito, pô, irmão, ó, tô tomando porrada pra caralho, eu vou sair e vou. E outra coisa também, eu acho que as pessoas mudam de ideia, mas foi uma coisa tão recente. Ele chegou e falou que quer jogar de 9. É isso que eu não consigo entender. Ele falou que quer jogar de 9. Se quer jogar de 9, você falou isso há um mês atrás, você não pode voltar atrás agora. Você pode voltar daqui a 3 meses atrás. O Gabigol, como 9, ele não se comporta. O Gabigol, ele tá jogando como 10. Ele tá jogando como segundo atacante. Muitas vezes vira 10. Foi assim contra o Maringá. Fez um puta jogo contra o Maringá, tá? Mas como 10. Como armador. Ou no máximo como segundo atacante. Quer jogar de 9? Então você ou você disputa com o Pedro, ou você joga com o Pedro e se comporta como um 9, ou você vai pro banco. Porque não adianta daqui a pouco reclamar. É por isso que às vezes não dá para ficar mimadinho e falar assim, ó, Arrascaeta, só você me enxerga. O Pedro fez 9 gols, além de o Pedro hoje tá num momento. O Pedro, por característica, ele é mais letal do que o Gabigol. O Gabigol tem outras qualidades. Por característica, o Pedro é mais letal. Mas o Pedro também, quem faz mais gol, é quem mais pisa na área. O Arthur aí é da época do Sorin lá, que o Arthur era jornalista nessa época, não era, Arthur? Da época do Sorin, não, né? Já era? Não, jornalista não. Não, mas enfim, tu acompanhou. O Sorin fazia gol pra caralho como lateral esquerdo, por quê? Meu irmão tava na área o tempo todo. Se ele fosse um lateral igual o Felipe Luiz, ele não ia fazer nem 10% da quantidade de gol que ele faz. Então, assim, eu presumo que você está mais próximo da área, mais próximo do goleiro, você vai ter mais chance de fazer gol. Então, Gabigol, não adianta esse negócio de enxergar, que enxerga, que não sei o quê, se você não está dentro da área, irmão. Então, assim, é outra coisa que eu acho que também está complicando o Gabigol. Se ele quer jogar ao lado do Pedro, ele ou faz essa função e assume, ou ele joga como 9. Eu já vi time jogar com 2 9. Eu sempre cito aqui.